Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. No vídeo de hoje nós vamos falar o porquê que eu acho que o planeta no geral vai ter uma mega escassez de alimentos e como a China está envolvida nisso tudo. Esse é para mim o checkmate pessoal, porque é uma das minhas funções manter a minha família operando, manter os meus filhos bem, alimentados, com o mínimo pelo menos, para que eles consigam crescer e ter aquilo que eles precisam para sobreviver. Acontece que o mundo está mudando e essa talvez seja a última vez que eu vou compartilhar um vídeo meu com meus amigos pessoais e com um familiar. Porque a partir de agora, se eles não acreditarem no que está acontecendo, eu literalmente lavo as minhas mãos. E é comum para nós sobrevivencialistas que trabalhamos com prevenção, seja do que for, sermos taxados como neuróticos, paranoicos, porque muita gente simplesmente acha que tudo vai dar certo, que uma mão invisível vai surgir e vai botar você numa situação confortável ou que alguém vai te ajudar. E geralmente aqui no Brasil é assim mesmo. O governo, os políticos, as instituições não fazem absolutamente nada para te proteger. Ou você faz, ou você depende de ações, muitas vezes orquestradas até por esses governos, para receber donativos para que você possa, pelo menos, se alimentar. E eu estou achando que muito em breve nós vamos ter um problema muito grande na questão dos alimentos. E eu vou dizer para você agora o porquê. Para começar, eu não quero discutir isso daqui em questões políticas. Eu vou discutir isso tudo em questões práticas. Se você não concordar, óbvio, coloca aqui nos comentários. Se você concordar, coloca aqui também. Mas eu acredito que, pelo menos para os meus parentes, essa vai ser a última vez que eu vou compartilhar um vídeo e eu sugiro que você faça isso também. Olha, meu amigo, essa talvez seja a última vez que eu vou mandar esse vídeo para você. Viu, tia? É a última vez que estou mandando esse vídeo para você e provavelmente também é a última vez que esse meu amigo seguidor aqui do canal está mandando um vídeo para você. Se você não se preparar e der merda, não vem me encher o saco depois. Isso significa que nós estamos lavando nossas mãos. Afinal de contas, nós somos só paranoicos egoístas, não é mesmo? Pois bem, vamos aos fatos. E eu vou começar com esses fatos há alguns anos atrás, com algo que aconteceu na China, que virou uma notícia, que todo mundo sabia que estava acontecendo, foi amplamente divulgado, mas que ninguém fez relação nenhuma com o que está acontecendo hoje no mundo. O que eu vou falar para vocês agora aconteceu em torno de 10 a 12 anos atrás. Esse foi o ápice desse fato, ok? Mas ele começou bem antes. O governo chinês percebeu que não ia ter como alimentar o seu mais de 1,4 bilhão de pessoas. Então, ele começou um imenso programa de êxodo rural. Isso mesmo, êxodo rural. Não é o êxodo urbano da cidade para o campo. É do campo para a cidade. Isso ficou extremamente famoso e só nesse período nós tivemos mais de 70 cidades com mais de 1 milhão de habitantes surgindo a partir do nada. Eles literalmente construíam uma cidade, construíam prédios pra caramba, tiravam várias famílias de onde elas estavam morando e jogavam dentro da cidade. Ou seja, eles fizeram isso tudo para poder melhorar o sistema de alimentação da população. Aí você está pensando, mas tirar pessoas do campo melhora? Sim. Entenda o seguinte, o governo chinês é extremamente eficiente e eles não estão nem aí para mimimi. Eles mandam e o povo obedece. Acabou. Então, não importa protesto, não importa se gostou ou se não gostou. Eles foram lá e selecionaram todas aquelas pessoas que tinham propriedades rurais A ou B, que eram inúteis, que não serviam para nada ou que não tinham uma eficiência na hora de produzir alimentos. Então, eles literalmente tiraram essas pessoas de onde elas moravam ali, de viver da terra e tudo mais, e transformaram essas áreas, essas imensas áreas, na verdade, que eles abriram lá no interior, para quê? Produção de alimentos, mas uma produção muito maior e muito mais eficiente. Então, eles literalmente tiraram todos aqueles que eles achavam inúteis da terra e mandaram para cidades, para trabalhar em fábrica, seja lá onde for, e deixaram a terra para quem está a fim de produzir de verdade. Só assim eles iam conseguir obter uma quantidade de comida relativamente suficiente para as pessoas, para o país inteiro, correto? Pois bem,
Note, nenhum outro país do mundo provavelmente conseguiria fazer uma ação como essa, exceto esses países que são mais ditatoriais, porque o povo ia se rebelar. Lá na China, se rebelar contra o sistema é igual chumbo, então as pessoas simplesmente saíram de lá. E foi assim que começou, há cerca de 20 anos atrás, o plano chinês para que em alguns anos eles tivessem uma autonomia de alimentos. Eu vou trazer todos os fatos para vocês em ordem cronológica, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender e também para você ir pesquisar as fontes, ok? Eu não quero que você acredite só em mim, não, porque essa é realmente uma teoria que está indo longe pra caramba e que eu acho que vai acontecer. Então, vamos seguir. Algum tempo atrás, nós pudemos, cerca de 6 anos mais ou menos, a China finalmente admitiu algo que todo mundo sabia, que eles tinham uma milícia naval. Olha só, a China tem hoje 2 forças navais, a Marinha Normal e a Guarda Costeira. Essa terceira força de combate, na verdade, ela não é oficial, ela é literalmente uma milícia e ela é composta por navios velhos e principalmente ex-marinheiros, ou seja, marinheiros aposentados, marinheiros que tiveram algum problema e que se desligaram da força. Esses ex-marinheiros foram alocados numa força paramilitar não oficial que continha, na época, cerca de 6 anos atrás, mais ou menos 84 barcos. Barcos de guerra antigo, barcos armados. O objetivo dessa força paramilitar é proteger barcos pesqueiros, os Pequenos Homens Azuis. Os Pequenos Homens Azuis é o apelido que recebeu uma mega esquadra de pesca criada pela China. Essa esquadra de pesca, ela vai para os 4 cantos do mundo arrasando tudo aquilo que ela encontra em termos de alimentos. Antes de eu dizer para você o que se sabe sobre essa super esquadra de barcos de pesca, é preciso que você saiba também que a China está reivindicando uma grande parcela de mar ali na região deles, ok? Eles querem que todo o mar do sul da China seja deles, mesmo que esses quinhões de terra por leis internacionais pertençam a outros países. Então, tem uma treta enorme ali, que conta inclusive com a construção de muitas ilhas artificiais. Ou seja, já que alguém pode querer aplicar a lei internacional dizendo que o mar pertence onde tem território, a China está criando território. Isso também é uma coisa bastante notória. Esse território, ele é preenchido por barcos de pesca. Não são barquinhos de pesca, são grandes embarcações de pesca. Algumas com capacidades para 300 e 400 toneladas de peixe. Na verdade, a grande maioria delas. Poucas são pequenas e algumas são maiores ainda. No meio dessa esquadra toda, você vai encontrar até navio de suprimento, navio tanque e a marinha chinesa, essa esquadra chinesa, ela tem mais ou menos no bolso 500 milhões de dólares para comprar portos em outros países. E o alvo principal deles é o Atlântico, o Pacífico Sul e o Atlântico. Então, nós temos hoje uma tropa de mais de 500 barcos de pesca reforçados, quase militares chineses, indo para costas dos países e lá fazendo um verdadeiro arrastão, pegando tudo o que eles podem de recursos daquele lugar. Lógico que fica muito difícil para um país hostilizar o que seria, teoricamente, barcos civis. Só que toda essa marinha que sai pilhando e fazendo arrasto nos mares é protegida por aquela milícia que eu falei para vocês. Então vamos começar a somar todos os fatos. Do ano 2000 em diante, a China começou um mega programa de cultivo em suas terras, de cultivo em larga escala, tirando até os pequenos agricultores e mandando ele para as cidades, para as fábricas, seja lá onde for. Logo depois, eles começaram uma grande investida nos mares, a fim de obter muitas, mas muitas toneladas mesmo de comida, além de usar essa frotinha para ameaçar, para intimidar vários outros países. Então nós temos chineses melhorando seus cultivos e nós temos chineses pilhando literalmente toda a comida que eles podem do mar. Se você pesquisar um pouquinho mais fundo, você vai perceber que houveram pequenos decretos e pequenas leis de incentivo por todo o território chinês, diferentes, é claro, alguns no sul, outros no norte, que são muito similares a leis de colonização. Isso mesmo, coisa muito simples. Então, por exemplo, o cidadão que plantar uma hortinha nos condomínios, ou nos prédios, ou nas casas, e usar essa hortinha para os vizinhos, ele tem um desconto na conta de luz. O outro
que se mudar para uma área onde está tendo uma grande obra do governo e lá fizer algum tipo de cultivo que possa atender as pessoas que estão trabalhando lá, ele também recebe um incentivo. E assim vai, são muitos e são extremamente diferentes. Isso tudo foi suficiente para que houvesse uma secretaria de autossuficiência, ou seja, pessoas dedicadas a criar pequenos decretos para que isso aconteça. Essa secretaria é extremamente importante. Quando eles construíram uma estrada cortando o deserto de um lado a outro, eles precisaram que várias pessoas morassem no meio do segundo maior deserto do mundo. Então, para atender essas pessoas que estão ali colonizando a estrada e mantendo ela irrigada e tudo mais, essa secretaria atuava. Então é essa secretaria aí que tenta ensinar o chinês a ser mais autossuficiente. Esse programa começou há mais ou menos uns 6 a 7 anos. Também mais um indício de que o chinês está preocupado com o que vai comer amanhã. Foi só de 4 anos para cá que o mundo inteiro começou a sentir o impacto desse mega programa chinês de alimentos. Esse impacto foi sentido quando surgiu a primeira epidemia lá na China, a epidemia que atingiu os frangos. Depois veio a segunda, que atingiu a carne de porco, e outras que foram atingindo rebanhos e até a produção de grãos na China. Olha só, vou explicar mais ou menos para você como isso funciona. Eu tenho esse café aqui, prontinho. Eu vendo ele a R$2 aqui no Brasil. Então, se meu vizinho quiser vir tomar um café aqui, é R$2. E então eu abro a internet e eu vejo lá que tem um chinês pagando R$4 por cafezinho e ele vem buscar aqui dentro, na minha porta. Para quem você acha que eu vou vender? Para o meu vizinho a R$2 ou para o chinês a R$4? Meu café vai falar mandarim, minha chapa. O Brasil, que é uma grande potência rural, abriu um sorriso igual o do Coringa, né? Vamos vender para os chineses. E foi por isso que, com a escassez do produto interno, o nosso preço aqui dentro aumentou pra caramba. Por que eu vou vender para você por 2 se eu posso vender lá por 4? Pois é, começou tudo que a gente tinha de melhor em termos de produção, frango, carne, grãos, ir para a China e defasar o mercado interno. Isso fez com que os preços aqui no Brasil, que é um produtor, aumentassem pra caramba. E foi nesse ponto, antes da pandemia, que a Organização das Nações Unidas, que tem um departamento só para alimentação e segurança alimentar, já avisou que todos os países do mundo estavam tendo uma inflação de quase 15% só por conta das compras chinesas. Mas até a pandemia, o que os chineses estavam fazendo era só alimentar 1,42 bilhões de chineses. Só isso. Depois da pandemia, tudo mudou. A pandemia do coronavírus deixou o mundo inteiro mais vulnerável, inclusive a China. Mas só aquele que tivesse sangue nos olhos ia conseguir fazer o que é preciso para superar isso mais rápido que os outros. Imagine o seguinte, no cenário internacional, não é todo mundo amiguinho. No cenário internacional, todo mundo é concorrente. E a China, como empresa, não só como país, é concorrente do mundo inteiro. Nós, brasileiros, somos clientes da tecnologia chinesa. Os americanos são clientes da produção chinesa. E assim vai para o mundo todo. A China, ela decidiu que em 50 anos ela ia literalmente dominar o mundo. A gente não está dizendo, olha, vamos ser a maior nação, não. Eles querem dominar o mundo. Para isso, eles começaram vários grandes programas, inclusive alguns no âmbito militar. Quando a pandemia começou, esses programas foram exponencialmente ampliados. A China hoje conseguiu vacinar 76% de sua população, ou seja, eles vacinaram mais de 1 bilhão de pessoas. As que eles não vacinaram são aqueles que eles querem que morram mesmo, ou que por alguma forma não foram pegos pelo governo, porque o que eles querem é o país restabelecido antes de todo mundo e com a corda toda funcionando. Tanto que provavelmente a China seja o único país no mundo que está registrando recordes enormes em seu faturamento, enquanto o mundo inteiro está quebrado. E se por acaso em algum momento o seu concorrente ou o seu inimigo está meio quebrado e você ainda está forte, essa é a hora que você vai e bate nele para valer. Isso não é uma estratégia chinesa, isso é uma estratégia global, isso sempre aconteceu. Se você mostrar jugular para o inimigo, ele vai te derrubar. Foi então que a China desencadeou de vez o seu plano para poder ter e controlar o alimento do planeta todo. Lembra dos barcos com 500 milhões no bolso para comprar um porto no sul do Brasil, ou na América do Sul, ou no Atlântico Sul? Pois é, vários chineses partiram pelo mundo comprando tudo que eles podiam, e eles compravam terras. Por quê?
Uma coisa é eu plantar e vender para o chinês, outra coisa é o chinês plantar aqui e mandar para lá. Não é só a China que está fazendo isso, a Arábia Saudita também está comprando terra em vários países, plantando e simplesmente enviando para lá. Para isso eles precisam de portos seguros. O máximo que eles vão fazer, depois de toda essa agricultura e cultivo predatório, é literalmente pagar uma merreca de imposto, isso se eles não sonegarem, e tudo que a gente tem aqui vai acabar indo para lá. Isso é um plano chinês, isso já está discutido em várias mídias. Só que em 2019 isso se tornou muito mais pesado, isso se tornou muito mais acirrado, a ponto de, no começo de 2020 até o final de 2021, o governo chinês emitir alertas para que a população comece a armazenar sua própria comida. Então, comece a armazenar. Muita gente associou isso a uma possível guerra com Taiwan ou um possível ataque da Índia, Paquistão e de qualquer outros inimigos que eles tenham por ali. Mas não, isso é literalmente um plano para manter os cidadãos chineses alimentados e saudáveis, enquanto o resto do mundo vai estar ferrado. Nesse meio tempo, aquele mesmo Conselho de Segurança da ONU já disse que a comida, o empenho chinês na obtenção e armazenamento de comida já elevou os preços do mundo todo em 30%. Ou seja, só o fato do chinês começar a fazer isso já elevou o custo acima de 30%, que é um reflexo que você vê aí. Além da nossa própria inflação, além dos nossos próprios custos operacionais e do nosso próprio desempenho na pandemia, nós ainda temos 30% dos chineses. E enquanto você aí está ferrado para poder pagar essa conta, o chinês comum lá, 1,42 bilhão de pessoas, está acumulando comida em casa com incentivo do governo. Ou seja, eles sabem que um colapso na questão de alimentação vai acontecer. Porque não é só a China que precisa de comida. O mundo inteiro precisa de comida e alguns países estão literalmente ferrados, principalmente na Europa. Lá no começo do vídeo eu falei para vocês de quando eles desapropriaram um monte de chineses do meio rural e mandaram para a cidade e trouxeram especialistas para tornar a produção deles maior, não é? 20 anos fazendo isso tem um reflexo gigantesco num país, principalmente um país que é extremamente eficiente. O governo chinês pode não ser o mais amigável, mas ele é extremamente eficiente em tudo que ele faz. A crescente produção na China fez começar a faltar fertilizantes para mandar para fora. Isso mesmo, no ano passado, no começo do ano passado mais ou menos, a maioria dos parceiros e clientes da China recebeu notificação que vai faltar fertilizante. Não tem. A China vai estar suprida de fertilizante. Quem não tem fertilizante para plantar, somos nós. Então, meu amigo brasileiro, dá os seus pulos e começa a pensar de onde você vai buscar fertilizante, porque o nosso a gente vai usar aqui. Foi mais ou menos isso que ele falou. Isso foi tão sério a ponto do governo, no caso do Bolsonaro, já começar ações que ainda não desencadearam em absolutamente nada, para poder suprir essa demanda de alguns fertilizantes no futuro. Isso não é normal para a grande maioria das pessoas, mas alimentos, grãos, milho, soja, arroz, trigo, são consideradas commodities. Essas commodities são mais ou menos monitoradas por conta de negociações em bolsas de valores, ok? Então, a partir dessa estimativa, dá para você saber o quanto está saindo, o quanto está entrando, para onde está indo. E foi a partir desse estudo que questionaram, há algum tempo atrás, o quanto de comida o governo chinês estava acumulando. Para finalizar esse papo, o governo chinês falou, olha, nós temos aqui mais ou menos um estoque de 6 meses de comida. E foi então que um outro estudo foi feito, internacional, alguns levados por países que são concorrentes comerciais chineses, outros por países mais isentos, e todos chegaram mais ou menos à mesma conclusão. Os chineses hoje têm na mão 60% de toda a comida do mundo. Toda a comida disponível agora, nesse momento, armazenada ou não, 60% está na mão dos chineses. São 1,42 bilhões de chineses com um estoque de comida de 1 ano e meio. Isso só contando as commodities, fora tudo aquilo que sai e entra na China a partir de contrabando, sem contar toda aquela pesca predatória que eles fazem com mais de 1.000 barcos ao redor do mundo, sendo que são blocos de 400, 500 barcos indo pescar dentro do território de outros países, sem contar todo o contrabando de comida e comida que entra por fora, e sementes e tudo mais que os chineses estão pegando e simplesmente acumulando. O cara da teoria da conspiração está dizendo agora,
Será que eles sabem de alguma coisa? Eles sabem. Eles sabem, por exemplo, que para um país produzir, eles não podem ter 1,42 bilhão de pessoas revoltadas na rua passando fome. Eles sabem que a qualquer momento pode eclodir uma guerra global, porque afinal de contas, nós temos pessoas hoje no mundo que se apertarem um botão, vaporizam toda essa merda. Então o que eles querem é manter o cidadão chinês alimentado e funcionando plenamente nas suas funções. E eles sabem também que eles não podem ficar contando com outras pessoas para alimentar toda essa população. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar tudo que eles puderem de fora, armazenar e ao mesmo tempo aumentar demais a sua produção, a ponto de que cada chinês tenha pelo menos 1 ano e meio de alimentação garantida. Meu amigo, eu levei isso para o lado pessoal, sabe por quê? Porque eu tô vendo a comida da minha região, do meu estado, do meu país, indo para os depósitos de outro país, enquanto aqui tudo começa a colapsar, os preços aumentam, começa a faltar coisa. Daqui a algum tempo, se algum outro grande evento acontecer, além da pandemia que ainda está acontecendo, a gente pode simplesmente não ter como comprar comida no mercado ou simplesmente não ter disponível essa comida, porque é uma possibilidade real. Enquanto isso, cada um dos 1,5 bilhão de chineses lá do outro lado do mundo está armazenando nos depósitos a nossa comida. Eu levei isso para o lado pessoal, porque eu não tenho 1 ano e meio de comida para suprir meus filhos se alguma coisa acontecer. Eu sei que alguns de vocês estão muito bem preparados e o que eu estou fazendo aqui não é levar essa informação para você que já tem esses depósitos de comida. Eu quero levar essa informação para aquelas pessoas que estão achando que o mundo inteiro é um conto de fadas, que o mundo inteiro é uma série do pôneis saltitantes e que é tudo cor-de-rosa e que em algum momento alguém vai te socorrer. Pode ser que daqui a alguns meses as pessoas não tenham mais material ou comida de longa duração para fazer uma doação na próxima enchente ou no próximo colapso do tempo, por exemplo. Nós temos no Brasil agora uma crescente dos desastres naturais, com tempestades acontecendo às vezes até o ano todo. Nós temos tornados, nós temos agora movimentos de terra, nós temos milhares de pessoas em situação de necessidade. Pode ser que essas pessoas não recebam mais nada, porque o cara não tenha mais nem na casa dele. E é por isso que, como eu disse, eu levei isso para o lado pessoal e eu decidi que eu vou mudar isso tudo. Eu vou mudar a minha situação e a situação da minha família e vou ajudar no que eu puder mudar a sua também. Isso, a sua, de quem está assistindo esse vídeo, de quem recebeu esse vídeo. Porque é a última vez que eu vou pedir para alguém compartilhar esse vídeo e que eu vou ser taxado de doido e ainda não vou responder. Porque a partir de agora, eu vou me dedicar exclusivamente, a partir do dia 25, a fazer um depósito de comida aqui na minha casa. Eu vou fazer uma preparação para 1 ano e meio, exatamente como os chineses estão fazendo. Porque se os chineses estão se preparando para um evento como esse, eles que no momento são a nação mais rica e mais preparada do mundo, eu não sei porque eu também não estou me preparando. E eu não vou esperar que o governo faça alguma coisa num ano de eleição para mudar esse cenário. Nós sabemos, um governo preparado, um governo que quer proteger o povo, faz sim. O governo chinês é a prova disso. Aqui no Brasil, o político serve só para se proteger. São verdadeiros parasitas. E se nós, eu e você que está assistindo, não fizermos nada, ninguém vai fazer. Então, a partir de agora, eu quero deixar um convite com vocês. A partir do dia 25, eu vou começar uma nova série aqui no Guia. Nós temos aqui o nosso projeto, que é um projeto de sustentabilidade, de cultivo de comida, e eu vou me dedicar 100% a manter um estoque de 1 ano e meio para minha família. E eu gostaria muito que você também se motivasse e começasse a fazer isso. Eu vou optar por soluções baratas, sempre. Eu vou optar por soluções que nós podemos fazer com nossas mãos e não que dependa única e exclusivamente de montanhas de dinheiro. Eu quero que todo mundo comece a fazer o seu estoque também. E é por isso que nós vamos fingir que nós nunca fizemos nada até agora e vamos começar uma série do zero, onde nós vamos armazenar 1 ano e meio de comida para as nossas famílias. Porque sim, eu estou achando que em bem pouco tempo mesmo, nós podemos ter um colapso de comida, um colapso na alimentação, unicamente motivada pelo desejo chinês de dominar o mundo. O que eu estou mostrando para vocês não é teoria da conspiração. É uma série de fatos, é uma série de ações que estão acontecendo há mais de 20 anos e que agora estão começando a tomar um escopo perigoso.
Nota, isso vai continuar, não vai parar agora, eles vão continuar cada vez mais amplificando seus meios e cada vez mais comprando o máximo que eles puderem de comida. Quanto mais a China cresce, mais ela fica rica, mais ela vai oprimir países como o nosso, que tudo que tem, que não tem tecnologia, que não tem nada, tudo que nós temos é comida, e minérios, e recursos. Então pode esperar que tudo que está acontecendo agora vai ter um incremento muito maior daqui a alguns tempos. E isso tudo está acontecendo sem o chinês ter uma guerra, hein? A hora que eles realmente resolverem começar uma guerra para valer, e olha que eles estão se armando até os dentes, aí sim você vai ver a máquina chinesa operando para tirar todo o que resta no mundo. Porque eles não estão preocupados com o país lá fora, eles estão preocupados só com eles. E eu acho que você devia fazer isso também aí na sua casa. Por favor, tô ficando maluco? Tá achando que eu sou doido? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. Eu quero realmente saber o que você pensa. Você acha que eu estou viajando? Você acha que nada disso vai acontecer e que no final tudo vai dar certo? Você está seguro em pensar como vai estar a nossa situação alimentar com tudo isso que está acontecendo daqui a um ano? Nota, essa conclusão que um caipira burro como eu estou chegando agora, muitos países grandes ao redor do mundo também devem estar chegando. Então você já imagina que vão ter muitos outros países fazendo mais ou menos o que os chineses estão fazendo. Porque é lógico, eles sabem que a sobrevivência deles depende disso. E você acredita que a nossa força política vai ter culhão para defender a gente dessa situação? Eu acho que não. Eu acho que até a situação de crise política do Brasil se resolver, a gente já está muito ferrado. E eu quero começar isso agora. A sua opinião é extremamente importante porque ela dita os rumos do canal. De uma forma ou de outra, eu vou fazer essa série de vídeos de preparações, tanto de material vindo de fora, comprado para dentro do abrigo, como materiais criados dentro do abrigo e conservados para longa duração. Essa série vai começar do zero e é uma série para você que também se preocupa com a segurança da sua família, saber como fazer. Você pode nem começar isso agora, mas pelo menos você vai ter uma fonte segura de informações para você poder também fazer o seu estoque, também fazer a sua despensa para garantir o sustento da sua família. Nós do Guia temos um grande know-how na produção desse tipo de conteúdo. Nós temos inclusive um mega manual de alimentação para sobrevivencialistas, ou seja, de como você converter a sua comida do dia a dia em comidas de longo prazo e poder fazer esse armazenamento. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Esse livro já está rodando há muito tempo. Muitos dos nossos seguidores aqui, inclusive o amigo que te mandou esse vídeo, provavelmente já tem esse manual de conservação e ele é focado para pessoas como nós, sobrevivencialistas. Não é um livrinho de receita, não. É um livro que ensina realmente como você vai fazer todo esse armazenamento. E se você quiser começar a fazer isso agora, clica aqui no botão, o link está aqui. O livro é baratinho, é um trocado, é para ser acessível mesmo. Então vai lá, baixa seu livro no Hotmart e comece já a fazer seus estoques. E além de acompanhar tudo que a gente vai poder mostrar para vocês aqui, porque eu quero realmente que vocês vejam como eu estou preparando a minha família para esse cenário que em pouco tempo, eu acredito de fato, de acordo com todos os fatos que eu vi, vai degringolar e vai ficar muito pior. Valeu? Coloque suas opiniões aqui embaixo. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente, mais um checkmate, talvez o meu checkmate pessoal, e eu espero realmente que você compartilhe esse vídeo e faça ele chegar para o maior número de pessoas, para que a gente possa ter pelo menos as pessoas que a gente gosta bem preparadas. Valeu? Até a próxima. Fazer outro café, antes que os chineses comprem tudo.